Então, pessoal, vamos lá. Eu espero que todos estejam bem. Hoje é dia 21/11. É, Vou gravar um vídeo de atualização de mercado para vocês. Muitas pessoas estão me perguntando, né, se a gente entrou no bear market ou se é apenas manipulação. Quais podem ser as próximas movimentações do mercado, né? Independente se a gente está sobre manipulação política ou não, né? A gente tem que ter aí um plano para a gente estar executando, né? Nesse último mês, é claro que a gente negociou menos, né? Exatamente pelo fato do mercado estar sob essa instabilidade, né? Tá muito instável, então não é bom você ficar se expondo tanto quando o mercado está instável, né? O mercado financeiro a gente tem que ter, a gente tem que ter um plano de execução, né? Porque você tem que dar valor ao seu dinheiro. Então não adianta você ficar se expondo muito em momentos que o mercado tá difícil, né? Então a gente tem que ter essa maldade aí para estar negociando, tá? Então vamos lá. Vamos começar pelo Ethereum. O Ethereum é o seguinte, cara. O Ethereum, ele caiu bem menos que o Bitcoin, né? Vamos lá primeiro. Vamos lá. O Ethereum vezes o Bitcoin aqui, tá? O que nós vemos é o seguinte, que o Ethereum, ele tem ele tem uma região bem forte, né, onde ele está localizado agora, que é um order block, tá? Caso esse order block falhe, a gente tem aqui o nosso nível chave, tá? Mais a nossa zona de watch. Então, até aqui, a partir desses momentos, eu acredito que o Ethereum ele pode acelerar, tá? Frente ao Bitcoin. Então, o Ethereum ele pode ter um desempenho melhor nessa recuperação dessa queda do que o Bitcoin, tá? Mas olhando agora para o gráfico versus o dólar mesmo, o que nós temos é o seguinte, né? O Ethereum ele acelerou e está vindo mitigar a zona de hot desse range de alta do semanal, tá? Onde a gente tem a base como 1.387 e o topo como 4.968. Então, essa movimentação de correção do Ethereum seria para mitigar a zona de hot, tá? Desse range. Porém, essa movimentação ela tá vindo com um volume até expressivo, tá? Por mais que ele está decrescente, ele está expressivo exatamente como a do Bitcoin. Então, mas o que pode acontecer aqui, tá? O que pode acontecer aqui é o seguinte, é o Bitcoin continuar acelerando a queda, tá? E o Ethereum vir e começar e o Ethereum vir e se acumular nessa região, tá? Para depois acelerar para cima. Ou então ele vir varrer liquidez abaixo desse fundo, tá? Que está em 0,79 de Fibonacci, tá? Então, tipo assim, olha, para um movimento é, coerente, né? Seria ideal que o Ethereum ficasse acumulando realmente aqui na zona de Watt e acelerasse para cima, tá? Agora, a gente falando em algo mais extremo, né? Que o mercado, infelizmente, ele tá fazendo isso, tá? É, ele tá gerando as movimentações surpresa aí, né? Então, isso poderia acontecer sim, do Ethereum vir varrer liquidez abaixo de 2.100, mitigar esse pequeno order block que tem aqui, ó, e depois acelerar para cima. Pode acontecer também,
tá? Então a gente tem essa zona de ódio para estar acumulando. Se falhar, tá? A gente pode tentar esse order block porque tem liquidez aqui, tá? Então a gente olharia para esse fundo como liquidez. Se falhar, pessoal, aí o negócio começa a ficar feio, tá? Aí o negócio começa a ficar feio para o mercado de longo prazo, tá? Eu falo assim, para a gente estar negociando é, o intraday, né? Porque provavelmente nós vamos negociar um intraday durante um longo período, muito manipulado pela alta concentração de liquidez que eles vão capturar aqui, tá? Agora, para quem negocia visando médio e longo prazo, vai ser uma excelente oportunidade, tá? Mas eu, particularmente, por mais que tenha uma liquidez interessante aqui, que se a gente puxa, a gente vê aqui um fundo duplo, né? Interessantíssimo. Vamos ver aqui no mensal, só para me ter ideia de onde seria um POI aqui. A gente não teria uma região interessante, sabe? Seria talvez aqui esse blocozinho que tem aqui no mensal. Sim, o Ethereum poderia fazer isso, mas eu acho muito difícil o Ethereum buscar essa região, tá? Eu não ficaria surpreso pela alta manipulação que está tendo nesse último mês aí, mas né, ainda assim é bem difícil, tá? Mas vamos lá, na pior das hipóteses, nós vamos preencher compra nessa região aqui de 1.350, tá? Comprar pesado. É, mas, né, o ideal seria que o Ethereum continuasse se acumulando aqui para esticar para cima, até porque tá bem interessante no gráfico versus o Bitcoin e no mensal também, né? A gente está agora dentro de um order block mensal, onde o preço fez varredura de liquidez, quebrou a estrutura, o mercado está vindo fazer o pullback no order block para fazer uma aceleração e quebrar a máxima, tá? Esse seria o ciclo natural de mercado, viu? O ciclo natural de mercado para o Ethereum seria esse. Está bem melhor do que o gráfico do Bitcoin, tá? Vamos lá agora. Vamos lá agora. Baixa esse tempo gráfico. Em tempo gráfico, tá? Lá com outro gráfico. Esse aqui já está com muito estudo. Olha, em tempo gráfico de 4 horas, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar onde está a liquidez interna, tá? A nossa liquidez interna está aqui. Você vê que o mercado ele formou aqui uma acumulação angulada, né? Onde deixa para gente aqui muita liquidez acima dela. Então, o que eu esperaria no Ethereum agora, tá? Já que o mercado, né, olhando para o gráfico de 4 horas, já que o mercado ele não está fazendo as movimentações de captura para a gente pegar bons shorts, né? Eu apregoei vários shorts, mas não foram ativados, porque o mercado não está fazendo pullback, ele está acumulando e caindo, acumulando e caindo. Então, está dificultando bastante. Porém, a partir de agora, o mercado pode começar a querer fazer alguns pullbacks, né? Então, como aqui nós estamos com a liquidez interna, o mercado ele poderia vir barrer essa liquidez, né? Mitigar esse order block, iniciar um fluxo de baixa, tá? Esse order block aqui, na verdade, é um nível chave, tá? Deixa eu explicar para vocês aqui, quer ver? No gráfico de 4 horas a gente consegue ver melhor. No gráfico de 12 horas a gente consegue ver melhor. A gente tem a liquidez interna e tem o order block do 12 horas, tá? Se eu abaixo o tempo gráfico para 4 horas, no 4 horas eu não vou ver um order block, né? Eu vou ver a base, eu vou ver um fundo de uma correção, né? De uma movimentação de correção, depois uma impulsão, um flip no caso. Então eu considero ele como o meu nível chave, tá? Um order block de 12 horas. O meu order block aqui no 4 horas seria aqui, ó. Esse seria o meu order block dos 4 horas, tá?
Você vê que a zona de OT dá exatamente na região, tá? Pra gente estar pegando um short. Então, é uma região bem interessante, viu? De último momento, né, eu pensei que o que aconteceria, que o preço iria, né, varrer essa liquidez aqui em cima, tá? Mitigar, né, o order block do diário, tem um order block acima dessa região, tem essa região, que é uma região interessante, e depois que fizesse essa varredura de liquidez, aí sim eu imaginei que o preço iria acelerar como acelerou. O preço não fez isso, pelo contrário, né? Ele só acumulou e acelerou, acumulou, acelerou. Agora o preço deveria varrer essa liquidez para fazer uma próxima movimentação de baixa, tá? Só que aí eu acredito que não vai ser a movimentação que vai acelerar para baixo. Se o preço vier, né, varrer essa liquidez e mitigar essa região, eu acredito que o preço vai varrer essa liquidez e mitigar essa região, mas vai voltar para a zona de baixa aqui, essa região onde está se acumulando agora, onde está sendo negociado agora, vai fazer um alinhamento e vai começar a movimentação de alta. É uma possibilidade também, né? Mas agora o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que aguardar o mercado se movimentar e negociar com as informações que ele nos der, tá? Sem achismo, porque o mercado está aí fazendo movimentações bem complexas, tá? Agora vamos lá falar do Bitcoin. O Bitcoin é o seguinte, tá? O Bitcoin é um pouco mais complexo do que o Ethereum, porque o range do Bitcoin não é um range tão claro quanto o range do Ethereum. Por quê? Porque essa liquidez que foi capturada anteriormente aqui, ela foi capturada nesse fundo e foi utilizada para romper esse topo, tá? Então nessa próxima queda em busca dessa liquidez, já não tinha tanta liquidez aqui, tá? Tanto que o mercado ele acumulou. Aí depois que ele acumulou, ele acelerou. Aí ele não acelerou após varrer a liquidez. E o que que acontece? O mercado agora, ele tá vindo, ele vem, né, mitigar o nosso POI. Porém, quando a gente passa para o gráfico semanal, a gente vê que o Bitcoin, ele já está negociando o OB extremo do semanal, do mensal, tá? Só que no mensal, esse fundo, ele é considerado liquidez, tá? É aí que está o problema do range do Bitcoin, que esse fundo ele é considerado como liquidez. Porque no mensal, ele não varreu nenhuma liquidez anterior de fundo realmente. Fundo tem formação de 3 candles, tá? Para a gente considerar um fundo, é esse cenário, é esse setup aqui, ó. Esse candle varreu a mínima desse e o próximo candle rompeu a máxima do que varreu a mínima anterior, tá? Então, vamos lá, vou explicar, ó. Rompeu a mínima e o próximo rompeu a máxima. Então aqui eu tenho um fundo caracterizado, tá? Aí o que que acontece dentro desse cenário, tá? Porém, né, não no mensal, mas se a gente baixa o tempo gráfico aqui para o diário, a gente consegue ver, né, o seguinte: o Bitcoin ele ignorou, né, o nosso nível chave, nosso primeiro nível chave, e também ignorou a zona de OT, tá? Porém, ele parou aqui em um segundo nível chave, tá? Um nível chave do próprio semanal, que seria a base, tá, desse candle. Seria o corpo desse candle de baixa aqui, na verdade, tá? Então aqui a gente tem um outro nível chave, foi onde o Bitcoin ele se apoiou, tá? Então, em um setup que a gente vê sentido, o Bitcoin deveria fazer o seguinte: ele deveria aceitar, tá, a liquidez que foi varrida interna, a liquidez abaixo do nível chave, né, e a mitigação desse POI,
e se acumular nessa região para a gente começar um fluxo de correção, tá? Não um fluxo de expansão, mas um fluxo de correção para corrigir pelo menos até esse FVG aqui, ó, tá? Pelo menos até esse FVG, tá? Caso contrário, aí as coisas ficam feias para o Bitcoin, tá? Se o Bitcoin, né, ele não aceitar essa liquidez que foi varrida, mais essa mitigação desse POI, que é um POI interessante, tá? É um POI super interessante essa região aqui, tá? Se a gente pegar só a impulsão, a gente tem a nossa POC exatamente nessa região, tá? Então é um pó interessante. O Bitcoin deveria aceitar essa liquidez que foi varrida e se acumular nessa região, tá? Caso contrário, se o Bitcoin não fizer isso, né, a validação do nosso range, a invalidação do nosso range fica abaixo de 74 mil. Se o Bitcoin quebrar, varrer abaixo de 74 mil aqui, já invalida para a gente esse range. O que isso significa? Significa que provavelmente o próximo movimento de alta do Bitcoin não vai varrer a TH, tá? Não vai superar a TH. Então, o que poderia acontecer? O Bitcoin poderia vir mitigar esse order block aqui, ó. Tá na região de 69 mil, tá? Entre 69 mil a 65 mil. Isso pode acontecer também, pessoal, tá? E eu não ficaria surpreso, não, levando em consideração que o Bitcoin varreu muito fácil, né? Quebrou muito fácil a zona de OT, tá? Então eu não ficaria surpreso, mas eu acredito que, independente de questões políticas ou não, o Bitcoin ele deve se acumular nessa região aqui, tá? Passando para o gráfico de 4 horas para a gente ter uma visão do intraday, aqui. Para a gente ter uma visão do intraday, é um setup muito semelhante ao Ethereum aqui, tá? Primeiro, pessoal, a gente tem que olhar para a liquidez. Onde está a liquidez? A liquidez está aqui, né? Então, o Bitcoin ele tem que vir varrer essa liquidez. Independente do POI que ele for negociar, ele tem que varrer essa liquidez. Varreu essa liquidez, a gente espera um alinhamento, pega um short, tá? Provavelmente esse short não vai, se acontecer essa varredura de liquidez, provavelmente esse short ele não vai superar as mínimas K. Ele vai parar aqui num bloco que for formado para depois dar continuidade de alta, tá? Esse seria um racional técnico para um possível pullback aqui de captura, tá? Tirando isso, a gente não vê muita coisa nesse gráfico de 4 horas. Vamos ver aqui. Vamos ver 15 minutos, só para a gente ter ideia aqui. Nos 15 minutos do Bitcoin, o Bitcoin fez um range aqui de negociação. Vou mostrar para vocês como que seria negociar no 15 minutos com o nosso operacional. Seria mais ou menos assim, ó. Aqui tem um range. Só esperar carregar aqui, pessoal. A internet tá meio lenta hoje.
Vamos ver aqui a liquidez de 3 dias, só para a gente identificar no gráfico de 15 minutos onde está a maior concentração de liquidez. Então a gente vê a maior concentração de liquidez entre 88 a 90, tá? Vamos lá. Entre 88 e 90. Então a nossa liquidez ela está acima da parte superior do nosso range. Então isso daqui já mostra pra gente que tem um grande potencial desse range falhar, tá? E o mercado realmente virar essa região, porque a liquidez está acima, tá? Nós temos uma liquidez aqui, ó, em 85 e uma liquidez em 86,600. Vai dar, quer ver? 85, 86, vai dar acima dessa região aqui, ó. Então o que que eu poderia tentar aqui, tá? Eu poderia tentar um short aqui, ó, nesse order block aqui, com um stop loss super apertado, tá? Porque é bem provável que vá falhar. Então seria um short assim, ó, um stop loss apertado. Aí você vai me perguntar por que que é bem provável que vai falhar. É óbvio, a liquidez que está expressiva está acima do range, tá acima da parte superior do range. Então, se está acima da parte superior do range, o mercado ele está indo em busca de quê? O mercado está indo em busca de liquidez. Entendeu? Então ele vai querer a liquidez superior, né? Claro que pode acontecer sim do mercado considerar essa liquidez aqui desse topo interessante, mitigar esse POI e fazer uma movimentação de queda. Pode acontecer sim. Porém, se a gente for olhar no gráfico HTF, a gente está dentro de um POI macro, tá? Então é complicado se operar contra, né, dentro de um POI macro, contra ele em um POI micro, né? Então o ideal aqui nesse gráfico seria não fazer nada, tá? Vamos lá agora, só dar uma olhadinha aqui. Não, o vídeo já ficou muito longo, já deu para falar do Bitcoin e do Ethereum, então tá interessante, tá? Recapitulando, Ethereum em região interessante onde o preço tem que sentir, tá? Se não sentir, ele vai ele vai tentar buscar as regiões mais baixas aqui, mas eu acredito que dentro da zona de OT aqui ele vai sentir, vai fazer movimentações aí. O Bitcoin é a mesma coisa, tá? Eu vou fazer um vídeo também falando de altcoins, só que eu vou focar só em altcoins, né? Porque o vídeo ficou muito longo. E é isso aí, pessoal. Agradeço vocês aí que estão no vídeo até agora. Se puder, compartilha, deixa o like e vamos pra cima.